Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio e mais uma vez nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT, tá? Eu irei aproveitar aqui o gancho e já vou falar também sobre Ethereum, tá, pessoal? Fazer uma análise aí da Ethereum. Então, assim, né, como eu prometi para vocês lá no nosso grupo aberto, grupo precificado, essa aqui foi a análise que eu fiz no dia 31/7 de 2021, né, claro. Então, nós falávamos no passado, né, há alguns meses atrás, desse ponto de descanso aqui. Falamos da correção de 64.800, falamos desse ponto aqui de descanso do gráfico, tá? Porque isso é um ponto de descanso. E aí eu irei falar para vocês sobre esse movimento do Bitcoin. Observem que ele saiu, né, do nível de 28 e aí subiu, rompeu essa resistência. Deixa eu só tirar isso aqui que tem muita linha aqui. Rompeu essa resistência de 41.296, né? E retornou, pessoal. Falso rompimento? Não, faltou força compradora aqui. E esse rompimento ele poderia ter confirmado em cima desse suporte, ó, 41.296. Tocou no suporte e perdeu, ou seja, o preço está retornando para o ponto de descanso, tá? Então, tá complicado romper isso aqui. Porém, isso aqui é positivo, tá, pessoal? O que é que eu levo em consideração aqui? Deixa só mostrar para vocês, porque se for preciso apagar, né? Limpar a tela aqui, eu irei limpar. Linha de tendência de baixa, tocou a primeira, a segunda, na terceira respeitou, tá? Tocou na LTB e respeitou. O preço se mantém acima da EMA de 200, tá? Que no passado tinha acontecido o cruzamento aqui, a cruz morta, tá? Ou cruzamento da morte, como queira, e o preço desceu até os 28. Aqui já observamos que a 9 períodos cruzou para cima, né? A 21 está se aproximando e poderia sim, após um pullback aqui, a correção desse movimento, né? Ela tocar aqui. Vamos lá para os níveis de correção. 38,2, 37.455, 50%, 35.837 e 61,8, 34.299, ou seja, essa correção, essa projeção de 28, tá, até 42.460, a correção desse movimento seria esses três níveis que eu falei para vocês, tá? Poderia perder, Cláudio, 61,8? Sim. Se perder, poderia buscar até 100% de retração, que é o nível de 28, tá, pessoal? Observem aí que nós pegamos o preço aqui, desse nível de 28. Então, seria uma correção de 100% retornando para os 28. Vamos lá. Sempre eu falo para vocês que o gráfico ele faz um movimento de baixa, certo? Quando esse rompimento acontece, observem que isso aqui, ó, forma um triângulo, tá, pessoal? Isso aqui forma um triângulo. Foi rompido. Isso aqui poderia ser, não estou dizendo que é, tá? Porque isso aqui é complicado. Poderia ser um movimento de onda 1, tá? Poderia acontecer um pullback até 38,2, 50% ou 61,8 e projetar uma possível onda 3, rompendo essa linha de tendência de baixa em vermelho e fazendo a projeção, certo? Correção 2, projeção 3, 4 e o movimento 5, certo? E quais seriam as proporções aqui de alta? Deixa só apagar isso aqui. Não irei me estender, tá, pessoal? Porque essa análise ela já foi feita, já foi compartilhada. Vamos lá. Os níveis seriam esses aqui, ó. Subiu. Movimento 1, 2, pullback 3. Primeiro alvo, 50%, 61,8, que está dentro da normalidade, da alta, tá? O gráfico poderia fazer o quê? Projetar um movimento 1, pullback da 2, na 3 buscar 46, olha lá, 46.908, que é exatamente aqui 50%, e 50.955. Nós sabemos que quando o gráfico ele entra a força compradora, né, e vem a força atuando, bem, ele sempre passa do nível, poderia buscar até 51, 52 dentro das normalidades, tá? Mas vamos lá que o gráfico retornando para 46, 50, claro que o mercado fica otimista. Ele poderia buscar os níveis de projeção de 100% até 55, ó, 55,11 é o alvo em porcentagem. E o alvo qual seria, Cláudio? 57.169, que é uma resistência, e o último topo de 64,
tá, pessoal? Então, nas normalidades, 22,63 até 61,8. Por que dentro das normalidades? Porque buscando 61,8, o preço poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar uma seta que fica melhor, né? Poderia fazer isso aqui, ó. Movimento 1, pullback 2, tá? E o movimento 3 até 61,8 e já poderia corrigir tranquilamente, porque poderia acontecer uma onda 4. Claro, invadindo o topo dessa onda 1 aqui, ó, invalida e ele poderia voltar para o ponto de descanso do preço. E aqui ele já teria cumprido, tá, pessoal, o papel dele, ó, que seria buscar 61,8 e 50% de FIBO. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, quando o preço sai daqui, gritam, agora é lua. Ele poderia fazer um pullback na 200 e retornar, fazer essa letra N de projeção, buscar 22,63% e corrigir no 61,8 ou dar continuidade e buscar 51, 52 e quem sabe até os 64,800. Mas a normalidade é dentro desse padrão aqui, tá? Claro que nós sabemos que a força compradora entra atuando bem e o preço sobe bastante. Então vamos lá. Existe a probabilidade de corrigir até 50%, 38,2%, 50% e 61,8% aqui, ó, desse movimento 1, né? E aqui estão os níveis. 37,495, 35,752 e 34,148. 100% está aqui no nível de 29,127 ou 28K. Tranquilo, pessoal? 28,800. Então essa seria a correção. A projeção já mostrei para vocês aqui, tá? Seria a projeção do movimento aqui dos 28, tá? Seriam as projeções. Vamos dar uma olhada aqui no volume, tá? Olha o volume bacana do dia 22/6, tá? Até esse ponto aqui, ó. 7/28/7, tá? Esse movimento aqui, ó, começou a entrar volume. Eu falei para vocês lá naquele último vídeo que eu falei, não shortem se não perder os 28K, né? Porque ele 28.800, ele precisava perder 28 para perder esse suporte aqui, ó. Mas o volume estava entrando e a qualquer momento ele poderia o quê? Reverter a tendência. E aconteceu, tá? Então aqui, o suporte, esse suporte considerável, ó. Olha onde ele pega aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Suporte, ó, atuou bem aqui, jogou o preço em cima e vem atuando, ó, todo o tempo aqui, ó. Esse suporte é considerável, tá? Enquanto não perder esse suporte, claro, para baixo, nada de shortar. Porque ele bate aqui e volta, bate e volta até que consiga ou romper para cima e buscar níveis mais altos e fazer, vamos lá, um novo ponto de descanso, ou perder de uma vez e buscar níveis mais baixos. Eu acredito que isso aqui é um suporte considerável, né? Com essa resistência aqui, ó, acaba aqui criando um ponto de descanso do gráfico. Olha só, resistência, tá? Na cor preta. Resistência, suporte e o preço, ele vem trabalhando aqui dentro, ó. De forma lateral, mudou o movimento, subiu, tá? Movimento ascendente e agora um pullback. Toda projeção, ela é seguida de correção, ou seja, análise técnica, price action. Se o gráfico, ele cria um topo, né? Ele faz um topo, na sequência vem um vale, tá, pessoal? E aí a gente precisa saber a proporção desse vale. O que não pode acontecer, ou melhor, não deve, esse vale superar o fundo anterior, tá? Que isso aí seria tendência de baixa superando fundos mais baixos. Então aqui, ó, não pode perder isso aqui, tá? Perdeu, o gráfico está tomando outra direção, que seria baixista. Nesse caso, ele poderia corrigir até o 38,2, 50%, 61,8 e retomar a tendência de alta, criando aqui, ó, esse movimento de letra N, tá, pessoal? Isso aqui já foi explicado, tá? Claro, a princípio aqui é uma letra N, tá? Letra N. Quando ele rompe aqui, ele já forma uma letra W, tá? Que também é um movimento de alta. Raio horizontal para ser rompido. O preço fez o que aqui? Vamos lá para a gente entender esse price action. Ele fez esse movimento aqui, ó, certo? Olha, desceu, olha onde ele vem descendo aqui, ó, desceu, certo? O fundo foi aqui, projetou, desceu, fez o pullback, subiu, fez uma letra W. Superando esse nível aqui, ó, para quem quer fazer uma entrada conservadora, aqui é ponto de entrada, tá?
Quando ele rompeu, mas volta, aguarda a confirmação. Rompeu aqui é um ponto de entrada em 42.618 e aqui no pullback, se realmente for um pullback de onda 2, é ponto de entrada, mas vocês precisam entender que daqui ele volta, tá? Porque ele poderia vocês entrarem aqui no 50% 61.8 e ele perder esse fundo aqui, mas não disse que era ponto de entrada. Se isso aqui realmente for uma onda 1, pullback da 2 a 2, o pullback da 2 é ponto de entrada, tá, pessoal? Então, quem arrisca mais, compra aqui embaixo, ganha mais. Porque vocês só iriam entrar aqui na entrada conservadora. E o cara entrou aqui. Então, ele vai ganhar essa porcentagem desse fundo até a resistência, rompendo. Ele já está no negócio aqui que você iria entrar. Eu falo para quem entra de forma conservadora. Porém, se continuar caindo, a 9 volta a cruzar 200 para baixo e poderia dar continuidade a essa baixa, certo? Vamos dar uma olhada aqui no Chaikin Money Flow. Observe o seguinte, ó, a nuvem de Ichimoku aqui, né? Falei Chaikin Money Flow, perdão. É nuvem de Ichimoku. A nuvem de Ichimoku aqui, ó, ele rompeu tranquilamente e agora, ó, está tentando fazer um pullback. Nós temos agora ele acima da nuvem, tá? Nós temos a projeção aqui, ó, desse período positiva, certo? Mostrando que é positivo. Então, ele poderia fazer isso aqui, tá, pessoal? Onda 1, fazer um pullback de 2, tá? Poderia ser na 200 ou aqui no 50% 61.8 e projetar uma 3, 4 e 5, tá? Claro, ascendente. E isso aqui é positivo, ó. Esse movimento aqui, ó, essa projeção verde aqui, ela é positiva, tá? É só tirar isso aqui, senão fica esse negócio, a gente não tira ele daqui nunca. Então, isso aqui, ó, é positivo, tá? Eu vou tentar tirar isso aqui. Essa projeção, ela é positiva, ó, certo? Mostra uma projeção, perdão, positiva aqui. Então, onda 1, 2 e poderia fazer uma 3, entrada rompendo o topo e entrada na reversão aqui da onda 2 para 3, tá? Cláudio, como que eu vou entrar aqui? Você vai entrar aqui quando você identificar um padrão de reversão de tendência. Quais são os padrões de reversão de tendência? A maioria já estudou, né? Mostrou sinal de reversão aqui, um padrão engolfo. Olha o engolfo aqui, ó. Esse aqui foi engolfo, tá? Aconteceu esse engolfo aqui. Abriu o segundo candle, o terceiro, 3 soldados de força, o preço confirmou que ia para cima. Além de confirmar aqui que iria para cima, ainda superou o topo anterior, tá? Que tinha um topo aqui, ó. Ele superou topos aqui e foi embora. A mesma coisa será aqui quando ele buscar um pullback aqui de uma possível onda 2 e projetar a terceira onda. Não estou dizendo que irá projetar, tá? O que nos chama a atenção aqui é o seguinte. Preste atenção nessa zona aqui de descanso, tá? Essa é a resistência. Ele rompeu e voltou para a zona de descanso. Ele teria aqui, ó, o preço teria aqui até 28K para buscar, se não encontrar suporte para fazer um pullback de onda 2. Então, se existe a probabilidade, nós não vamos descartar, porque, olha, o preço ele faz fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, fez um topo, ele poderia simplesmente descer até 28 ou, quem sabe, 38.2, 50%, 61.8 e retornar para o reteste aqui dessa resistência, tá? Agora ficou uma resistência aqui, ó. Observem que nós tínhamos uma resistência aqui, pode ser na sombra ou pode ser no corpo, e agora nós temos uma resistência acima, tá, pessoal? Isso aqui, ó, positivo, porque o gráfico superou o topo anterior, mas olha o que acontece, no pullback confirmação ele está voltando para o ponto de descanso do gráfico, e pior, caindo abaixo do topo anterior. Tá? Ele poderia ter feito um pullback aqui no mesmo nível e projetar mais uma onda para cima, mas não, ele está corrigindo e ficou abaixo do topo anterior de 40.424, ou seja, está voltando para as normalidades, tá? Quer dizer, normalidades do que vinha acontecendo da tendência de baixa, tá? Não estou dizendo que é uma tendência de baixa, nós precisamos aguardar o pullback para ver se esse pullback, após esse pullback acontece uma projeção aqui para romper esses topos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que é que eu vejo aqui em relação a esses topos. Irei tirar aqui a nuvem de Ichimoku e observem o seguinte, tá? Nós vínhamos trabalhando assim, nesse movimento aqui, certo? De padrão de baixa.
Se vocês observarem, presta atenção. Nós temos esse ponto desse jeito aqui, tá? Nós poderíamos fazer desse jeito e tentar encontrar um suporte aqui, ó. Poderia ser assim? Poderia ser assim. Poderia ser aqui embaixo? Poderia, só que entenda o seguinte, ó. De qualquer forma, se essa formação ela estiver assim, ó, qual seria o suporte? O suporte é aqui. Se vocês colocarem a formação desse jeito, o suporte seria embaixo da mesma forma. Aqui, ó, suporte, tá? Suporte e suporte. Tudo isso aqui é suporte buscando para baixo. Então, qual é a expectativa aqui do operador? Que ele firme um suporte nessa EMA de 200 períodos aqui, porque é uma média considerável. Se ele descer até 200 e formar um suporte, ele poderia projetar uma 3 desse ponto. Aí nós vamos olhar onde estaria o preço onde seria aqui, ó, o preço da 200, né, o nível 37.704. Ele poderia fazer um pullback em cima da 200 e voltar. Poderia tocar na 21, na 50, até aqui voltar, tá? Então vou marcar aqui a 50, baseado nas médias móveis 37.704, 36.170. Até aqui normal, show de bola. Mas se cai abaixo disso já complica, ele está voltando para as normalidades daquela baixa lá. E não pode perder esse fundo aqui, ó. E aí deu continuidade abaixo. Então eu acredito que poderia ser isso aqui, tá, pessoal? Só aguardar o pullback da 2 para ele fazer uma 3, 4 e 5. Se fizer isso aqui, show de bola. Por quê? Observem outro ponto baseado aqui nas médias móveis, tá? Isso aqui é price action. Se nós tirarmos aqui, ficam as médias, tá? Então observem que as médias, elas estão o quê? Se acumulando mais uma vez, ó, se aproximando uma da outra. Já houve o cruzamento da 9, já ocorreu o cruzamento aqui da 21 com a 50. Isso aqui é positivo, por quê? Quando o gráfico se afasta, olha só, quando ele está num padrão de alta, as médias se afastam da 200. Quando elas se aproximam, é sinal de que está próximo de um cruzamento, ó, e quando cruza a 50 com a 200, é aquele cruzamento da morte ou cruz morta, tá? E aí ele se aproxima, mudando a direção aqui, ó, tentando, vamos lá, tentando romper mais uma vez a 200 para cima. Isso é positivo, tá, pessoal? Se esse gráfico fizer um pullback e começar a subir aqui, ó, ele vai arrastar 9, 21, 50 e 100 para fazer o cruzamento. Então vamos lá, se existe o cruzamento da 50 com a 200 aqui e gera a cruz morta, né, ou cruz da morte, então aqui seria uma cruz de ouro, a 50 cruzando a 200 e retomando esse padrão aqui, ó, de alta, para fazer o quê? Quem lembra que no passado eu falei o seguinte para vocês? Falei sobre isso aqui, ó. Quem acompanha o canal lembra. O gráfico ele faz um pico, certo? O gráfico ele forma um pico e após um pico vem o quê? Um vale. Nós precisamos entender até onde ele poderia descer em um vale. E após um vale, o que é que vem? Mais um pico. Então, ele poderia simplesmente corrigir o pullback da 2 e formar uma onda 3 aqui, voltando para os patamares, sei lá, de 57, 58, 60, 64.800, para romper isso aqui, para retomar a tendência de alta. Então, por isso que esse nível aqui é chamado de ponto de descanso, tá? Observem que ele passou aqui vários dias nesse ponto de descanso e no ponto de descanso é que o mercado decide para onde o preço vai. Poderia descer, teve uma grande oportunidade de descer aqui porque tocou 28, tá? Não desceu, segurou bem aqui, atuou bem e jogou para retestar aqui, ó, a resistência desse ponto de descanso, que é aqui na sombra, ó. Um ponto aqui, ó, tocou a primeira, corrigiu, rompeu, desceu, se aproximou, perdeu força, tocou suporte inferior e agora rompe o suporte superior. Está fazendo um pullback e poderia no reteste romper isso aqui e acontecer aquilo que muita gente espera, tá? Uma fuga desse nível aqui de 41.900 para 42 até os 51K, que é o 61.8 de FIBO, tá? Mas só que como ele está retornando um pullback, nós precisamos aguardar até onde seria essa correção, para não se precipitar e ele fazer isso aqui, ó, voltar e retomar a tendência de baixa, tá? Eu não estou dizendo que irá cair, mas nós trabalhamos com probabilidades. E a probabilidade aqui
é correção, tá? Mas eu vejo algo que poderia fazer um pullback e voltar a subir, mas nós precisamos aguardar, tá bom, pessoal? Já falei, tá explicado a minha visão. O Ichimoku aqui ele já rompeu, está acima. Se continuar caindo, volta a atuar abaixo da Ichimoku. O volume aqui é bom, tá? Entrou volume, aquele, observe que é balanceado, né? Entrou uma força compradora. E esse pullback, observem que o pullback está aqui, ó, e ela não houve aquele despejo como acontece, ó. Olha só, 1, 2, 3 candles aqui, e observem que se nós olharmos por força compradora nesse nível, ela atuou bem melhor do que essa força vendedora desse pullback, a não ser que a partir das 21, que nós precisamos aguardar o fechamento de hoje, né, do candle de ontem e a abertura do candle de amanhã, aí ele abra negativo aqui, dando continuidade a essa queda. Ao contrário, ele poderia abrir da seguinte forma, tá? Às 21. Ele poderia simplesmente, já fez um pico, fazer um vale e nas 21 ele já abria assim, tá? Existe essa probabilidade também para tentar superar esse nível aqui. Superando, vocês já sabem, né? Superando isso aqui é ponto de entrada, tá, pessoal? Não estou mandando ninguém entrar, estou dizendo que rompeu, vai embora, é ponto de entrada, fica a critério de vocês, tá? Eu não recomendo ninguém entrar ou deixar de entrar, tá bom? Então é isso aí. Agora vamos lá dar uma analisada na Ethereum, que eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Primeiro que eu estou no par BRL, tá? Par real, para a gente entender isso aqui melhor. Pode ser também no par USDT, tá, pessoal? Eu fiz lá para o pessoal do grupo precificado no par USDT. Eu serei breve aqui com a Ethereum. A Ethereum eu venho fazendo análise e acompanhando há um bom tempo, tá? Nós já fizemos lucro aqui na Ethereum, depois eu vou mostrar para vocês os resultados do mês passado, mês 7, tá? E observem que o que eu falei sobre o Bitcoin para vocês. A Ethereum ela fez um movimento de baixa conforme a correção do Bitcoin, né? Porque a maioria dos ativos responde a isso. Uma projeção, encontrou resistência, mais um fundo, tá? E aí ela faz um vale superando aqui, pessoal, o quê? Esse topo aqui, ó, da letra W, que eu falei para você, ó, rompeu esse topo aqui, é ponto de entrada. Então, quem entrou aqui, ó, 12,175, ela subiu até esse ponto, ó. Então, se o cara entrou nesse rompimento aqui, quanto que ele fez? Claro que nós entramos antes, né? Eu venho dando a entrada da Ethereum aqui faz muito tempo. Olha só, ele fez 15,70. Então, isso aqui, ó, rompeu aqui, foi ponto de entrada. E quem entrou aqui, ó, nesse engolfo aqui, ó, observem só, deixa eu limpar tudo aqui. Observem que o gráfico fez o seguinte, ele engolfou, certo? Abriu o segundo candle, confirmou e abriu o terceiro, confirmando aqui a tendência. Nesse segundo aqui, quem entrou nesse rompimento aqui, ó, superando esse nível, ele fez um lucro maior, tá? Sempre quem entra, quem arrisca mais, ganha mais. Então ela subiu lá, ó, 31,86, tá? E a Ethereum é positiva, sim. Nós sabemos que está rolando aí a atualização, né, para 2.0 no dia 4, né, se não me falha a memória, 4 de agosto. Isso aqui poderia acontecer o seguinte, poderia subir bastante, tá? Porque eu já vi isso aqui na Litecoin, os caras dando garantia que agora iria bombar, né? E a Litecoin não subiu. Por que que a Litecoin não subiu naquela ocasião? Porque ela já tinha subido com um mês de antecedência, ou seja, os caras precificaram, jogaram o preço lá em cima e no dia exato de subir, eles já tinham feito o lucro que precisava fazer. Aí o que me chama a atenção em relação a Ethereum, nessa questão de atualização do dia 4, ela poderia subir antes, poderia subir pós-atualização, porque alguns conservadores irão aguardar o resultado, e poderia já ter subido, quem lembra que no mês passado Bitcoin começou a corrigir e Ethereum bombou, subiu e subiu demais, né? Não subiu não, isso aqui, ó, 23,056, tá? Subiu e subiu bastante. Isso já poderia ter sido precificado. Deixa eu ver que dia foi isso aqui. No dia 12/5, tá? Devido a essa atualização. Mas nós vamos descartar a probabilidade ou a possibilidade da Ethereum subir e subir bastante se aproximando do dia 4 ou após o dia 4? Não, né? Porque ela aqui está positiva. Então, para quem não entrou e pegou atrasado, vamos lá.
Isso poderia gerar um efeito manada, tá, pessoal? Essa atualização, os sites falando, a atualização, aí as pessoas chamam a atenção para o ativo, ou redobra suas atenções, né? E aí poderia, vamos lá, gerar um efeito manada. Mas o que eu fico com o pé atrás é que ela subiu no mês passado e subiu demais. Tá? Subiu muito, se destacou em relação ao Bitcoin em questão de alta. Né? Por que que Ethereum está subindo tanto? Porque os caras que estão antenados já poderiam ter precificado esse movimento agora após a atualização de 2.0. Não estou dizendo que aconteceu, tá? São suposições, tá, pessoal? Olha só, ela vem fazer aqui, ó, mais um reteste nesse nível, 14.581. Primeiro toque, segundo aqui, tá aqui, falso rompimento, voltou e vem para o terceiro. Poderia acontecer o quê, Cláudio? Poderia romper e subir bastante ou tocar mais uma vez e descer para esse ponto aqui, tá? Esse aqui, tá? Olha o ponto aqui, ó. Atenção aqui, tá, pessoal? Fundo duplo, né? 2 toques aqui, aí forma a letra W, tá? Um aqui, certo? E o outro aqui. 2 toques aqui e o preço retorna, tá? Fundo duplo, ela vem subindo aqui, fez 1, 2, 3. Poderia tocar, romper e quais seriam os níveis aqui para buscarmos na Ethereum? Para quem não entrou, né? Porque tem gente comprado aí já que essa análise ela vem sendo feita faz tempo, desde o início aí do mês 7, tá, pessoal? Então aqui seria uma resistência, tá? Mais um nível de resistência e aí 38.2 aqui, praticamente aqui, ó, próximo dos topos que ela respeitou aqui, e 50%. Eu quero encontrar aqui os 50%. E 61.8 de FIBO, que é as normalidades onde o preço poderia buscar, tá? E aí nós faríamos aqui um lucro bacana. Então é isso aqui, ó. Deixa só apagar para vocês observarem. Então, rompendo esse nível aqui, que seria um raio horizontal, né? Então, rompendo esse nível aqui, esses seriam aqui. Vou tirar isso aqui, pessoal. É uma resistência, tá? Mas a seta fica. Então, vamos lá. Seria isso aqui, ó. Rompeu aqui. 50%, 11.15, 61.8 de FIBO, 23. E se caso buscar aí, né? Ah, teve um pump, uma alta devido à atualização. Esse seria aqui o nível 54.58. E se for lá na sombra, 62.40. Os especialistas, né, os especuladores de mercado, falam que ela poderia subir 4 vezes aquela alta, aquela porcentagem que ela subiu no mês passado aí, tá? Então é muita coisa, tá? Então isso é positivo. De tantos caras falarem em site, em YouTube, aquilo, acaba gerando um efeito manada, tá? Então não descarte a probabilidade, mas também não se precipitem, né? O mercado, ele tem time. Bom, Cláudio, rompeu aqui, vai para cima, show de bola. Aí vocês analisam uma entrada, tá? Vamos só olhar o Ichimoku aqui, para, olha só, prestes a romper aqui, ó, superar o Ichimoku, tá, pessoal? E aí poderia subir 50%, 61.8. Eu não olhei no Bitcoin, mas poderia olhar agora. Tudo positivo aqui, ó. MACD, Shaikin Money Flow mostrando uma acumulação, ó. E tem força compradora aqui no negócio, tá? Tudo ok aqui, tudo preparado para subir, tá? Não estou dizendo que irá subir, estou dando um feedback que nesse nível de rompimento aqui, ó, desse topo, que ele seria aqui, tá? Deixa eu ver o outro, exatamente. 14.605, tá? Poderia ser um nível aqui, ó, de entrada. Deixa eu tirar o Ichimoku aqui. E vamos dar uma olhada no volume também, né? Olha só, o volume entrou aqui, ó, tá? Nesse candle, 21/7 e continua, ó, um volume bacana aqui nesse movimento, tá? Então, rompendo esse nível aqui, ó, que é uma resistência, 14.605, poderia ser um ponto de entrada para pegar 50%, 61.8, quem sabe voltar ao topo anterior. Então, a Ethereum é uma moeda que vocês poderiam colocar no radar de vocês para quem não entrou, tá? E aí eu vou minimizar aqui, pessoal, para mostrar algo para vocês sobre o nosso grupo precificado. Eu irei abrir isso aqui, irei falar do seguinte: eu ouço as pessoas falarem que altcoins são lixo e Bitcoin é ouro. Cuidado com esse tipo de informação. Vamos lá. Resultados aqui, ó, do mês 7. Olha só, análise do dia 6/7 a 30/7, tá?
AR/USDT 14.11, ANKR 43,63, Litecoin 10,22, TLM de 177,58, BTC USDT, onde eu dei ali o ponto da entrada do grupo precificado, 29,39% de lucro, Alice USDT 52,54, Ethereum 22,25. Observem que quando eu fiz o levantamento aqui no dia 30, que foi nós operamos até 29, tá? Nós já tínhamos aqui em lucro na Ethereum, tá? 22,25 de lucro. BNB 21,73, ATM 28,6, CHR 86,86, Lina 52,43, ADA 14,33 e DOT 14,97, um total de 568,1% no spot, no mercado convencional. Faltaram, né, essas 4 moedas aqui, tá? Que estavam com movimento atrasado. Com a formação aí de correção do Bitcoin, certamente elas corrigiram e não conseguiram romper o raio horizontal para alta. Então, isso aqui foi um resultado de dia 6/7 a 30/7, tá, pessoal? Esse resultado de 568,1 no spot, no mercado convencional, sem precisarmos de alavancagem, tá bom? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. O mercado é promissor, mas vocês precisam entender como isso funciona, o que está dando resultado e o que não dá resultado nesse mercado. Beleza, pessoal? Retornando aqui para o Bitcoin, vamos encerrar a nossa análise, tá? Só olhar aqui o Chaikin Money Flow, né? Olha, mostrando distribuição, leve distribuição. Isso aqui mostra um enfraquecimento, tá? Tempo gráfico diário é sinal que ele continua para baixo. E observe o diferencial desse negócio. Olha a força que está aqui, os indicadores na Ethereum, tá? E olha como isso aqui está enfraquecendo. O que poderia acontecer devido à atualização do dia 4? Esse capital, né, ou o capital migrar, não todo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, para o cara não entender que o Bitcoin vai sair todo e vai para Ethereum. Os investidores, eles poderiam migrar para Ethereum devido aos rumores e o efeito manada e fazer isso aqui subir e Bitcoin ou corrigir ou manter o patamar que ele está. Aí as pessoas falam, não, mas quando o Bitcoin corrige, tudo corrige. Mas isso aqui é um caso atípico, isso aqui é uma atualização, poderia gerar um efeito manada e os investidores entrarem pesado na Ethereum e ela subir bastante, tá? Então, quando nós trabalhamos com caso atípico, rumores, né, vamos lá, de alavancagem, de pump, de atualização, de tudo que tem de bom aí no mercado, tende a valorizar o ativo e o ativo subir bastante. Por quê? Porque ele iria sofrer uma agressão de mercado. Mas, Cláudio, por que agressão de mercado? Devido à atualização? Sim, a atualização promete que irá reduzir as taxas e melhorar a velocidade das operações, tá? Ou seja, isso é um ponto positivo. Segundo, está se comentando bastante na rede, poderia gerar um efeito manada. Ah, mas aí é um caso atípico, por quê? Porque nós estamos acostumados a ver Bitcoin corrigir e todas as altcoins seguir o Bitcoin. Nesse caso, a Ethereum poderia, não estou dizendo que irá fazer o movimento contrário. Beleza, pessoal? Agradeço a todos pela atenção. Se vocês gostaram dessa análise, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Você que está chegando agora, né, se quiser fazer parte do nosso grupo aí no Telegram, tem o link na descrição, tem o meu WhatsApp. Se quiser trocar um feedback comigo, se tiver interesse em fazer o curso de análise técnica, se quiser falar sobre criptoativos, o que você quiser, pode ficar à vontade de me procurar no privado aí que nós vamos trocar um feedback. Beleza? No mais... boa noite, hoje agora, né? Vamos lá, dia 2/8, 18h59. Você pode estar assistindo agora ou quem sabe pela manhã ou pela tarde. Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado e vamos aguardar aí a próxima análise. Valeu, pessoal? Um abraço a todos e vamos que vamos aí nesse mercado.